Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro. Você está no estágio supervisionado de ensino fundamental, formato extensão. Meu nome é Antônia Mendes, mais conhecida como Arícia. Faço R2, formação pedagógica em pedagogia, ali em Fortaleza, no polo do Farias Brito, pela Uninter. E o tema desse estágio é metodologias ativas e as competências digitais na educação fundamental. Teremos 4 encontros, esse é o nosso segundo encontro e durante os nossos encontros estaremos discorrendo sobre este tema. Nossa aula de hoje tem o tema As competências digitais na educação. Vamos partir para os slides. Vamos lá, vamos trazer uma breve definição sobre o que é as competências digitais na educação. Competências digitais são todas as tecnologias, né? Vamos falar assim, mais abertamente, as tecnologias digitais, propriamente ditas, ou tecnologias educacionais, que pode ser celulares, computadores, notebooks, algum outro tipo de informação digital, por qualquer meio digital que você possa usar, como redes sociais, o Zoom, o WhatsApp, Meet, essas diversas redes sociais que podemos usar, né, dentro e fora da sala de aula, e-mails, jogos, SMS, são as nossas competências digitais na educação, ou seja, tecnologias educacionais. O que é? É qualquer ferramenta tecnológica de apoio ao educador e ao educando no processo de ensino-aprendizado. Desde computadores, desde uma lousa digital e vai até um e-mail. São as competências digitais e hoje estamos aqui para falar delas no contexto educacional, no contexto de sala de aula e ambientes virtuais para os nossos alunos e também para os professores. Vamos iniciar aqui, passando por essa parte, contexto histórico. Vamos falar um pouquinho sobre esse contexto histórico, né, das tecnologias digitais. O contexto histórico. A história da tecnologia na educação se desenvolve a partir da década de 1940 nos Estados Unidos. Um grande avanço foi em 1970, com a utilização de computadores para fins educacionais. Em 1989, no Brasil, o MEC instituiu o Programa Nacional de Informática na Educação. Atualmente, há de se considerar que as tecnologias da informação e da comunicação deram um impulso significativo à educação, tanto presencial como à distância, né? Principalmente agora depois desse contexto pandêmico. E esse impulso aconteceu devido à pandemia. Competências digitais na educação era frases apenas de alguns estudiosos e pesquisadores da educação que já advertiam aos nossos gestores, a todo o contexto educacional sobre a necessidade de aprimorar as competências digitais, as tecnologias dentro da educação. E com essa vinda da pandemia, aconteceu que pegou todo mundo de surpresa, né? Todos, pais, alunos, professores, instituições, gestores que não sabiam o que fazer. Tivemos o primeiros 6 meses de paralisação na educação na maioria dos estados do Brasil. Depois do primeiro ano é que as coisas começaram a andar melhor, mas competências digitais na educação, esse tema vem se arrastando por longos anos no nosso país e tem andado sempre a passos muito lentos. Com o advento da pandemia,
é que esse quadro veio a mudar e hoje nós temos esse avanço tecnológico dentro das salas de aulas, desde o ensino infantil, fundamental, a faculdades. Temos esse avanço de tecnologias, né, de competências digitais variadas, de plataformas, de metodologias ativas que vêm a somar e a melhorar a nossa educação. Tivemos um avanço nessa área, porém, em outras áreas educacionais tivemos percas imensuráveis, como, por exemplo, a evasão escolar, que ficou tão acentuada no pós-pandemia. Vamos seguir. A importância da tecnologia no processo de ensino. A mídia na educação é parte essencial dos processos de socialização das novas gerações. A tecnologia é um auxiliar no processo educativo. A tecnologia desperta interesse, curiosidade e criatividade em todas as turmas, principalmente em se tratando de ensino fundamental, ensino médio, faculdade. São as turmas mais atraídas por esse contexto do digital. Quando se tem uma integração da tecnologia de informação e comunicação, o TIC, tem-se uma qualidade muito melhor no ensino-aprendizado dentro das salas de aula, dentro e fora das salas de aulas. Quando se trabalha com metodologias ativas, usando essas tecnologias, os TICs, os TINs, os TENS, há-se no meio escolar, principalmente a partir do ensino fundamental, um interesse maior dos alunos, principalmente de anos mais avançados. Não modifica o que aprendemos, mas altera o modo como aprendemos. Essa é uma verdade que todo professor precisa levar em conta. Não é a tecnologia que vai modificar a nossa aula, mas é a tecnologia que vai fazer com que o nosso aluno aprenda melhor. Podemos dar uma aula sem usar tecnologias digitais, porém, com a tecnologia digital, eu posso prender a atenção do meu aluno, manter ele ali por mais tempo comigo. E o tempo que eu mantenho ele por mais tempo comigo, ele está assimilando mais conteúdo, ele está absorvendo. Na escola, a tecnologia se torna fundamental, pois já estão presentes no dia a dia da sociedade. Então, por que não usar também dentro da sala de aula? Claro, sabendo usar com cuidado, né? E sabendo usar também da forma correta. Não é de qualquer maneira que nós vamos usar competências digitais variadas dentro da nossa sala de aula. Se vai ser um tablet, se vai ser um celular, se vai ser um computador, se vai ser um óculos ou, enfim, uma lousa digital ou quem sabe até um data show, eu vou primeiro analisar os benefícios daquela competência digital, direcionar o aprendizado do aluno e é aí que entra toda a experiência do professor, é aí que entra as suas capacitações, que precisa também de estudo, que nós nos aprimore para isso, conheçamos as tecnologias digitais, os métodos de ensino, aprendizado e coloquemos em prática, né, para trazermos para o nosso aluno uma aula mais produtiva possível e para a gente, professor, para a gente que está lecionando a aula, que se torne o mais proveitoso e prazeroso possível também, porque nós também aprendemos com os nossos alunos. É gostoso dar aula, é gostoso estar em sala, é gostoso interagir com as nossas crianças, com os nossos jovens, enfim, com as pessoas com quem estamos ali tratando, né, em sala de aula. Então, é interessante sim usar tecnologias digitais
dentro da sala de aula, dentro e fora da sala de aula. Vamos seguir. As crianças se tornam digitalmente letradas. Eles tiveram um contato muito cedo com as tecnologias e desenvolveram essa facilidade para mexer com ela, né? Mais cedo do que até eu e você. Às vezes um aluno chega com um celular, ou o aluno nem chega com o celular na sala de aula, ele pega o teu celular e vai te ensinar a mexer algumas funções que você nem sabia que existia, mas no entanto estão lá e o aluno sabe, conhece e pode até ensinar para a gente. Porém, aqueles que ainda precisam, né, desse direcionamento com as tecnologias dentro de sala de aula, eles podem aprender mais e melhor ali, direcionado por você. Vamos seguir. A necessidade de criar uma cultura em torno do seu uso adequado, em torno das tecnologias, né, digitais, enfim, principalmente ali as redes sociais, quando a gente envolve essa outra questão, acesso universal à informação e as pessoas, aquela rede ali aquelas redes sociais todas, porque são várias, aquele monte de informação. Às vezes o aluno só pega e vai passando para frente, não sabe o que está passando, não sabe o que pegou, porém passou e necessita-se desse acompanhamento por parte das escolas, dos educadores de modo geral, dos pais, acompanharem essas crianças, esses jovens e direcioná-los sobre como lidar com essas informações, que muitas vezes são mentirosas também, mas que precisa desse olhar mais atento, né? Para que as nossas novas gerações saibam lidar com tanta informação circulando em tão pouco tempo. Vamos seguir. O processo de aprendizagem é coletivo. Aprendemos melhor, sim, em pares, em grupos, em comunidade, em parceria, enfim, aprendemos melhor quando somos cercados por pessoas. E muitas vezes a gente vê que pessoas que não têm convívio com pessoas, mesmo assim, se cercam de pessoas de uma outra forma. Nas redes sociais, por exemplo, estão ali interagindo com outras pessoas. O ser humano necessita, o ser humano tem carência de entrosamento, de coletivo. E o nosso processo de aprender não difere muito disso. Necessitamos do outro para aprender, para crescer, para melhorar. E aí que as tecnologias digitais entram nesse processo do entrosamento, nesse processo do aprender, nesse processo do conhecer, nesse processo do fazer juntos. Vamos falar também sobre, deve fazer parte, né? Deve fazer parte do PPP. Tem que fazer parte do projeto político-pedagógico. Essas tecnologias, as competências digitais na educação precisam conversar com o projeto, precisam andar em torno disso também. Reduz a evasão escolar. Propriamente dito, a tecnologias digitais não é que vá reduzir, eu vou trazer tecnologias digitais para a minha sala e vai reduzir a evasão escolar, mas eu vou conseguir fazer com que as minhas aulas fiquem mais interativas, mais gostosas. O meu aluno vai querer voltar mais vezes. Se eu trabalho a minha aula para que ela fique melhor, mais atrativa para o aluno, então eu já vou estar trabalhando essa questão da evasão escolar também. Melhora a interpretação das informações. Sim, tecnologias digitais melhora. Estimula o autodidatismo. Trabalha a diversidade, que isso é muito importante. Deixa a aula mais dinâmica e atraente. Porém, eu preciso usar as ferramentas corretas. A escolha de ferramentas certas é ponto central da transformação tecnológica no contexto educacional.
Eu não sei se eu vou usar um data show, porém, se eu usar um data show, a minha aula precisa ser direcionada para o data show e precisa trazer benefícios dentro, em cima dessa competência digital que eu estou usando, em cima desse material que eu estou usando. Posso usar, enfim, alguma outra ferramenta, desde que ela traga os resultados que eu espero dela. Atualmente já é possível utilizar em sala de aula artifícios como músicas, vídeos, áudios, tablets, aplicativos, gamificação, computadores, uma lousa digital, ferramentas de busca na internet, enfim. Podemos usar realidade virtual aumentada, ambientes virtuais de aprendizagem, enfim, tem uma variedade de artifícios que podemos lançar mão para utilizarmos as competências digitais na educação, né? E temos também o que a gente já costuma usar, né? As nossas redes sociais, geralmente o WhatsApp é mais conhecido, temos ali a plataforma do Meet. Esse ambiente virtual de aprendizagem geralmente já é aquela plataforma que a gente já usa, né? Temos a plataforma de alguns colégios, geralmente colégios particulares, cursos, criam plataformas para vender o curso com esse artifício da plataforma, que é bem interessante também. Plataformas digitais de faculdades, enfim. Temos estes artifícios para usarmos. E os desafios? Quais são os desafios? Perca de foco, né, nos conteúdos pelo simples manuseio das ferramentas. Às vezes, os meninos, principalmente ali do ensino fundamental, ensino médio, faculdade, nem tanto faculdade, mas ensino médio, fundamental e ensino médio, eles se perdem numa facilidade muito grande. Eles vão fazer uma pesquisa e vai ver uma conversa, um e-mail, geralmente não um e-mail, mas uma conversa, um WhatsApp que chegou, enfim, e ver uma outra rede social de repente e perder o foco, né? Então, esse é um dos principais desafios enfrentados para quem o professor que está usando competências digitais dentro de sala de aula, principalmente, ou fora de sala de aula, nas suas aulas, de modo geral. Formação do professor e de todos os envolvidos. Esse é um dos principais desafios para o professor. Vimos ali no contexto pandêmico a dificuldade que vários professores tiveram, de repente, para estar gravando videoaulas, ou áudios, enfim. Eu, particularmente, a minha dificuldade que tive para estar fazendo esse estágio, que foi bem difícil, está sendo bem difícil, eu não tenho muita habilidade com. Nós precisamos nos reinventar a cada dia, né? É uma questão mais recorrente dentro e fora das salas de aula, dos ambientes educacionais, então necessitamos, sim, todos passar por essa reavaliação e aprender, sim, aprender a mexer em plataformas digitais, a conhecer, a estar nesse universo que é dos nossos alunos e precisa necessariamente ser nosso também. Lidar com tecnologia e seu constante e rápido desenvolvimento. A falta de aceitação da tecnologia pode diminuir a empregabilidade futura do aluno. Trabalhar bastante isso aqui, né? O aluno precisa ter acesso à tecnologia, precisa aprender para estar inserido no mercado de trabalho, isso é muito importante. A escolha das ferramentas certas é o ponto central da transformação tecnológica no contexto educacional. Sim, o professor precisa ter conhecimento das ferramentas, das competências digitais para escolher as suas ferramentas certas, o que melhor lhe convém dentro daquela aula, dentro daquele contexto,
a sua forma de trabalhar. Então, sim, é necessário que o professor tenha, né, conhecimento desse mundo, desse universo. Planejamento. Planejamento. Utilizar a interdisciplinaridade. Considerar os objetivos e conteúdos de aprendizagem. O educador deve entender a potencialidade dos recursos tecnológicos para promover aprendizagens significativas. É importante conhecer para replanejar a ação pedagógica, considerando as tecnologias educativas. Então, tudo isso vai envolver o planejamento, né, do professor. Não é fácil usar competências digitais na educação, dentro e fora de sala de aula, porém é necessário, necessitamos disso e vivemos aí em sociedade, não pedimos por isso, mas se acontecer novamente de alguma situação como a que aconteceu há pouco tempo atrás, né, o contexto pandêmico do coronavírus, já temos, aqui no Brasil, já temos formas de não parar a educação das nossas crianças. Já temos mecanismos, plataformas e métodos conhecidos pelos nossos professores para enfrentar situações como essa. Enfrentar melhor do que da primeira vez, mas estamos bem melhor aparados, com mais ferramentas e mais informação e cursos, porque tem uma gama aí de professores, de pessoas da área da educação se informando sobre metodologias ativas, tecnologias e as formas de usar. Tem aí uma série de cursos no meio educacional que prepara professores, né, para trabalhar melhor, com mais qualidade, usando essas ferramentas e não usar de qualquer forma, porque não é de qualquer forma, precisa conhecer, precisa saber aplicar, precisa saber fazer, precisa usar a metodologia na sala de aula, ver se está funcionando ou partir para outra, enfim. Temos uma série, agora estamos mais aparamentados do que antes, né? Eu não poderia deixar de trazer nesses slides essa informação. Temos as diretrizes da BNCC, que vem nos falar sobre tecnologias, né, na educação, que é bem interessante. É necessário promover a alfabetização e o letramento digital. A TICS deve estar presente na construção de currículos escolares e das propostas pedagógicas. Isso é muito importante, vem sendo pensado, vem sendo planejado e devemos conhecer para colocar em prática. É importante compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Olha que importante esse texto e como nós devemos nos preparar para ter vivências de competências digitais dentro e fora de sala de aula. Não só nesse contexto de escola, mas também em sociedade, comunidade. Uma das competências da BNCC aborda sobre a cultura digital, utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, incluindo as escolas, ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. A relação das tecnologias com a formação de professores está presente na Meta 1, que trata da educação infantil, Meta 3, que aborda o ensino médio, e na Meta 10, que se refere à educação profissional. Já nas diretrizes curriculares nacionais, nós temos princípios que os sistemas de ensino e as escolas adotarão. Ou seja, necessita-se fazer isso
em todas as escolas do Brasil. A compreensão do ambiente natural e social do sistema político das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. A tecnologia também é valorizada no currículo das escolas de tempo integral. A utilização, qualificação das tecnologias e conteúdos das mídias como recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante papel que tem a escola como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das tecnologias da informação e comunicação. Veja isso aqui como é interessante. A compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complemento da aprendizagem ou em situações de emergências. Ou seja, está tudo aparamentado pela lei, se caso a gente precisar passar por alguma situação em que o aluno não possa estar em sala de aula. Nesse artigo 43, diz o seguinte: também aborda a importância de inserir a tecnologia na educação. As instituições de educação superior, constituídas como universidades, integrar-se-ão também na sua condição de instituições de pesquisa ou Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia nos termos de legislação específica. Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho da ciência e da tecnologia. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias da educação à distância. Então, fica aí tudo dentro da lei, tudo aparamentado para que professores possam ter formações online, tanto agora, nesse momento, né, o ensino educacional das crianças possam sim acontecer por algum motivo explicado, claro, tanto nesse contexto híbrido, mixando ambiente escolar com outros ambientes com casa, né? O dispositivo no Kahoot, que inclui para os surdos oralizados o acesso a tecnologias assistidas, incluídos pela lei, né, 14.191 de 2021, tudo aqui bem tecnológico. Então, são tecnologias, são competências digitais sendo amparadas aí pela BNCC, pelas leis educacionais brasileiras. Resta a cada um de nós, formandos e também professores de longa data, se capacitar para que usemos essa ferramenta que é tão importante, competências digitais nesse âmbito educacional, tecnologias da educação que vem com toda a força agora e que vem somar e aprimorar as práticas de ensino e aprendizagem do nosso grande Brasil, né? Esse foi o nosso encontro de hoje. Obrigada a você que ficou até o final dessa videoaula comigo. Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Até lá!